E ao malta daqui Magic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Hoje vamos falar de Audio Mastering. Na prática será a primeira aula do nosso curso oficial de Audio Mastering ou de masterização da KV Music Beats, que vai ser disponibilizado aqui também no YouTube, ou pelo menos um grande número de aulas será disponibilizado aqui no YouTube e esta será a primeira. Esta será a introdução. Vamos falar aqui de muitas coisas, muitos conceitos, muita coisa importante para ti que és produtor, que és músico, que és artista, que tratas do teu trabalho essencialmente. Então a masterização ao audio mastering é muito importante porque é o que trata a finalização dos projetos. E como vocês sabem, eu estou sempre a gozar e a fazer memes com o facto de termos muitos projetos na gaveta por finalizar e muitas vezes o que falta é a masterização, para dar aquele toque final, dar aquela potência final, para que possas sentir aquela confiança para lançares aí nas redes sociais e nas plataformas. Esta será a primeira aula, portanto será o aquecimento para arrancarmos com esta temática que vai ser cada vez mais frequente aqui no canal. Mixagem, audio mastering e depois também, já agora gostava de vos adiantar, vamos iniciar uma série relacionada só com técnicas de beatmaking, uma cena muito mais crua, eu diria uma coisa muito mais street, com altas dicas. É só ficarem ligados. Mas, portanto, antes de avançarmos, não te esqueças só de deixar aí o like para fortalecer o canal, fortalecer o vídeo, confirmares aí a tua inscrição, subscrição aqui no canal, confirmar o sino das notificações, passar nas nossas redes sociais para conhecer melhor o nosso trabalho, Facebook, Instagram, Twitter e agora também o TikTok, e passar no nosso site www.kvmusicbeats.com, onde estará este curso por completo, muito em breve, e onde estão todos os nossos cursos de produção da KV Music Beats. Vamos lá. Antes de avançarmos propriamente para este vídeo, uma coisa que vamos ver desde já é o conteúdo da aula. Quais é que são os conteúdos que vamos falar aqui neste vídeo? Essencialmente é o que é o mastering, quais é que são as metas do mastering, porque há muita gente que confunde às vezes o mastering com mixagem, então vamos entender quais é que são as metas, a preparação dos fecheiros, tipos de fecheiros e coisas do tipo, especificações técnicas também muito importantes, masterização por stems, monitorização, near field monitors, posicionamento e acústica. Essencialmente é isso que vamos falar nesta aula, porque estas são as bases. Tu não vale a pena avançares para o mastering na prática, abrires um programa, começares a carregar plugins, se não tiveres pelo menos, no mínimo dos mínimos, estas situações aqui bem esclarecidas, para até teres um bom preparamento ou uma boa preparação da sala, do sítio, da máquina, do local onde estás a masterizar. Isso é muito importante. Por isso vamos falar aqui de muitas coisas importantes que deves ter em consideração. Então, em primeiro lugar, o que é o mastering? Basicamente o mastering é o polimento e mixagem final, é o nivelamento e normalização do áudio antes de ser enviado para distribuição. Porque há muita gente que confunde efetivamente o mastering com a mixagem e muitas vezes tu acabas por tentar masterizar um projeto dentro da tua DAW, quando no fundo o que estás a fazer é mixar ou em algumas vezes a estragar completamente a mixagem que já fizeste quando começas a carregar plugins no master, para depois fazer a renderização e o export e tudo mais. Mas na prática o mastering só trata efetivamente o polimento final e o nivelamento para que ele fique todo uniforme. Não vai resolver, pode eventualmente resolver questões de mixagem, mas não é essa a questão. A mixagem é outro processo que vem antes e o mastering vai trabalhar sobre a mixagem. Portanto é um acerto, um género de mixagem que é feita muito no fim e, em maior parte das vezes, fora da DAW onde estás a trabalhar. No entanto, para entender o mastering é preciso entender primeiro os processos da produção de uma música. Os processos, embora sejam independentes, podem convergir mediante o tipo de produção e é essencialmente isto que eu estou a falar. Isto é, tens a primeira fase, que é a mais importante, que é a pré-produção. Na pré-produção vais fazer a composição, digamos assim, compor os instrumentos, ou se estiveres numa situação de beatmaking, seria a escolha do sample. Seria aquela audição do vinil, eventualmente testar uns chops, testar umas cenas. Isto seria, ou estaria na parte da pré-produção. Na pré-produção ainda, e vai de encontro com o ponto anterior, obviamente, tinhas a composição, que é baseada, obviamente, em tecla e tempo, pelo menos. E daí, depois, com a escolha dos instrumentos, escolha de todos os elementos da música, vais ter, digamos assim, o arranjo, e é onde também entra, digamos, que a ideia central ou da música ou do instrumental, portanto, a história dele, né? O arranjo, como é que ele se vai desenrolar, o que é que tu queres propriamente contar, portanto, isto vem tudo na pré-produção, é a construção ou a unificação das ideias, tanto a nível criativo como a nível técnico. Já agora também, antes de continuarmos nesta aula, eu gostava de dizer que isto é um curso para audio mastering genérico, isto é, havemos de ter depois aulas específicas para géneros musicais. Tu tens, por exemplo, masterização específica para músicas eletrónicas. Diverge um bocado, por exemplo, se fores masterizar uma música rock, entendem? Portanto, é neste sentido, todos os temas que vamos abordar aqui dentro do mastering neste curso são para audio mastering no geral. Depois então vamos ter aulas específicas para abordar aspectos específicos de géneros ou registros musicais específicos.
ok? Portanto, estamos aqui na parte da pré-produção e depois da pré-produção então vem a produção. Na produção tens o performing, ou essencialmente o performing ou a performance é o core da produção, porque quando falamos em produção, falamos em produzir, falamos em gerar ou criar algo realmente. Quando estamos a tratar arranjos, quando estamos, por exemplo, a construir ou a arrumar loops e sequências numa timeline do arrangement view, por exemplo, tu aí não estás propriamente a produzir. Isso será outra fase da produção, porque a produção ela acontece quando está realmente a surgir uma coisa nova, que é, por exemplo, quando estás a cantar, estás a gerar áudio novo, ou quando estás a tocar. E pode ser um instrumento, ou pode ser também um plugin de instrumento na tua DAW. E pode estar a usar um controlador externo, um teclado, um sequenciador MIDI, qualquer coisa. Isso também pode ser considerado a parte da produção, porque estás realmente a fazer acontecer algo do zero, digamos assim. No caso de tocar, ou seria um instrumento ou seria um sintetizador. Porque no caso estás a utilizar samples, tu podes inserir já essa parte, digamos assim, da parte da pré-produção, que tiveste a escolher os samples, entendes? Portanto, há aqui várias coisas que se correlacionam. Muitas vezes não dá para explicar muito bem em que fase do processo estás, porque acaba por ser uma mescla de muitas coisas e no fim muitas vezes a gente só distingue produção de mastering, porque metemos no balaio da produção a pré-produção, porque a escolha de ideias, a própria gravação, vai tudo acontecendo ao mesmo tempo ou de forma sequencial, não estás ali propriamente às vezes a ter a ideia primeiro antes de passares para a prática, não, a coisa vai acontecendo durante o processo de produção e então os processos podem convergir bastante. Ainda dentro da produção, pois então tens a gravação, portanto, primeiro tens a materialização, digamos assim, materialização instantânea, porque quando estás a cantar sem estar a ser gravado, estás a criar e a perder-se logo de seguida. Quando registas, materializas, portanto é a soma desses dois processos que faz essencialmente a produção. E depois tens o mock-up, que é um género de ponte para o próximo processo. É uma fase onde basicamente vais testar, tomar algumas decisões, fazer uma audição, enfim, antes de passares para o processo seguinte, que é então a pós-produção. E na pós-produção tu vais ter a edição da faixa, vais limpar, escolher os melhores takes, enfim, tirar aquilo que não é necessário, deixar apenas o essencial, a mixagem. A mixagem, como eu estava a dizer, tu podes colocar a mixagem no processo de produção e mesclar estes dois processos, mas tecnicamente a mixagem vem na parte da pós-produção, que é a combinação dos instrumentos, a equalização, o uso de plugins, algum sound design, enfim, andas ali a mexer com as sonoridades para ficar bem no ponto. E depois então tens o mastering, que é o polimento e mixagem final, nivelamento e normalização do áudio antes de ser enviado para distribuição, que foi essencialmente aquilo que falámos no primeiro slide desta apresentação. O mastering é efetivamente a última fase de todo este processo, tudo acaba aqui no mastering e é sobre isso que nós vamos falar neste curso e ao longo destes vídeos e nesta aula. Depois então de falarmos aqui sobre as fases do processo de construção de uma música, vamos falar das metas do mastering, o que é que realmente a gente pretende com o mastering. Balanceamento tonal da faixa, que será a gestão dos médios, graves e agudos. É a clássica e velha equalização, o uso de equalizadores. Portanto, nós vamos muito trabalhar com a equalização, com todo o áudio no final. Há sempre ajustes que são necessários ser feitos no fim, por muito boa que seja a mixagem, ela pode estar excelente, mas há sempre alguns toques que podes dar, sei lá, para dar algum brilho, dar mais alguma ambiência e, claro, deixar ali o grave bem no ponto. Enfim, vais trabalhar a equalização essencialmente no mastering. Dynamics Control, basicamente é o uso de compressores, limitadores, controle de diferentes volumes. Portanto, preparem-se, nós vamos falar muito aqui sobre compressão, neste caso, compressão em serial, compressão paralela e Dynamics, compressão através de bandas, tu comprimir só os graves, os médios ou os agudos, que será o Dynamics. Vamos trabalhar tudo isso aqui neste curso através de duas essenciais DAWs, Ableton Live e depois obviamente Pro Tools. Serão nessas duas aplicações que apresentaremos este curso a nível de exemplos e tudo mais, exercícios é aí que vamos trabalhar. Mas preparem-se, vamos falar muito sobre tudo isto aqui que eu estou a apresentar. Também ainda nas metas do mastering vamos ter o controle de imagem, ou neste caso o Stereo Image, e vamos trabalhar, claro, todas as questões de Stereo e de Mono, se bem que vamos estar quase sempre a masterizar em Stereo. A meta final do mastering é o volume final. Para além de trabalharmos toda a compressão, toda a equalização, eventualmente mais algum tipo de efeito que seja necessário, vamos também ter o volume final, o match do volume para que ele não clipe e que esteja com uma potência boa, uma potência agradável, não esteja muito baixo. Enfim, é isso que são estes 4 pontos que quero dizer que vamos
trabalhar aqui ao longo destes vídeos. E por fim, uma das metas do mastering é o controle de qualidade, portanto, o mastering será o último filtro, será a última barreira. Depois, então, vamos falar aqui muito rapidamente sobre a preparação dos ficheiros. Tem que ser, como eu disse no ponto anterior, ficheiros em stereo, não vamos masterizar nada em mono. Há sempre qualquer coisa que podes fazer nos ficheiros mono, mas acho que não vale a pena perdermos tempo com isso, portanto vamos trabalhar sempre em ficheiros stereo. Se tens músicas aí desse lado para mixar, elas vão ser em stereo, não vais lançar músicas em mono. Quem vai ter que se preocupar em transformar as tuas músicas em mono, ou codificar, ou whatever, são as rádios, enfim, e os mecanismos que transmitem em mono. Agora, quando estamos a trabalhar a nossa música, que sai do nosso computador finalizada, é sempre em stereo. Os formatos, normalmente são sempre os padrão, vamos usar essencialmente o Wave. Também podes usar o AIFF, que são neste caso formatos standard para o áudio não comprimido. Os 44.100 Hz, por exemplo, do Wave, é onde vamos estar a trabalhar essencialmente. O Wave, foquem-se nisso. Isto é, não vamos usar a MP3, não vamos usar a AAC ou OGG, desculpem, porque o áudio já vem comprimido. Isto é, quando comprimimos o áudio, tu vais perder muita informação. Ou vais perder a informação, depende da compressão que aplicares. Mas, por exemplo, quando estamos a falar de um MP3 que é comprimido, ainda que seja a 256 ou, sei lá, na melhor das hipóteses, 512 kbps por segundo a nível de informação, é muito pouco comparado aos 44.100 do Wave, por exemplo. Isto é, quando comprimos um Wave para MP3 ou convertes, para que ele possa ficar daquele tamanho tão pequeno, tu vais ter que abrir mão de muita informação a nível de definição, que é processada por minuto. Por segundo, quando estás a ouvir a música. É claro que estas diferenças muitas vezes não se sentem nos sistemas convencionais, ok? Mas para efeitos de finalização tu tens que garantir a melhor qualidade possível e isso não passa por trabalhar com ficheiros comprimidos. Esqueçam a MP3 e tudo mais, vamos trabalhar sempre em Wave. E também não usar os formatos FLAC e Apple Lossless. Isto caso estejam a trabalhar, por exemplo, em sistemas iOS. Depois então, nas especificações técnicas, uma coisa que é muito importante antes de passarmos para o mastering é os ficheiros não terem, ou os project files antes de serem exportados não terem nada na régua master. Isto não é um clichê, pessoal, é porque quando vamos masterizar e mexer com ganhos e com volumes de áudio, nós temos de ter espaço para trabalhar. Eu agora digo nós como se estivesse a masterizar o som de alguém, não é isso, mas tu tens que encarar este processo como um profissional que trata este processo, como um engenheiro de som, digamos assim, ou como um engenheiro de mastering. Tu vais receber o ficheiro para masterizares, por exemplo, no Pro Tools, já o Master Wave exportado, tu não vais querer ele ali no limite do zero, ainda que não esteja a clipar. Porquê? Porque se eu quiser fazer algum aumento, imagina que faço uma equalização, aquilo desnivela um bocado o som, ou baixa um bocado, e eu quero fazer o match, quero voltar a subir, quero voltar a comprimir, não vou ter espaço para isso, ainda que baixe. Enquanto que se tu não tiveres limiters ou compressores que façam compressão paralela, por exemplo, no master, isso vai dar muito mais espaço de trabalho. E até mesmo as equalizações, muitas vezes não precisas das equalizações todas no master, porque o próprio engenheiro ou quem vai masterizar quando receber a faixa vai sentir a necessidade de fazer o tratamento de equalização de médios, graves e agudos, como vimos no ponto anterior das metas do mastering, entendem? Portanto, a ideia é deixar o master desocupado e deixar espaço no áudio para que ele possa ser mexido. Normalmente há aquela questão dos menos 6 decibéis e isso é um valor bastante razoável e bastante bom para se trabalhar. E por isso, o áudio, lá já tem que vir sem os limiters e compressores, obviamente, para que não haja uma normalização. Porque a normalização vai ser feita no fim, no mastering. Quando faz a normalização, muitas vezes aplicas um limitador. Ele sobe e limita lá em cima, por exemplo. Não é isso que é pretendido ser feito na DAW que estás a utilizar. Isso é feito por quem vai masterizar. Portanto, sem limiters, compressores, sem normalização, porque também a normalização em algumas DAWs é uma opção que tu podes colocar no export. O Ableton Live permite isso. Tu podes normalizar no Ableton quando fazes o export. Portanto, para além de os plugins já fazerem alguma normalização mediante aquilo que tu configurares, essa normalização também pode ser feita automaticamente pela DAW e por isso é para evitar isso. Maiores picos de sinal, como estávamos a falar ainda agora, serão os menos 6 decibéis no máximo, para dar espaço para trabalho. É exatamente aquilo que estive a falar. Portanto, vamos deixar o som a menos 6 decibéis do zero, porque será nessa margem onde vamos trabalhar para não só equalizar, mas para depois no fim conseguirmos subir toda a mistura que fizermos, subirmos até ao zero, né? Ou até ao menos 1, vá. E vamos deixar alguns segundos de silêncio no início e no fim da faixa, que serão cortados no final. Estes segundos de silêncio também no início e no fim, são microsegundos, é uma coisa muito pequena, é para também termos espaço caso haja a necessidade de ser feito ou aplicado algum tipo de efeito que mexa, obviamente,
exatamente com o início e do fim da faixa. Portanto, deixares ali uns segundos, tanto quando fazes o export, neste caso, podes acrescentar esses segundos manualmente no início do projeto e selecionas mais uns segundos onde acaba exatamente o último áudio que ouves e, portanto, deixas esses segundos no início e no fim. É muito mais fácil depois para masterizar. E, obviamente, vai parecer clichê, mas tem que estar bem mixado, né? Provavelmente será o mais importante. O mastering não resolve problemas de mixagem, apenas melhora a mixagem. Isto é muito importante. Ao longo dos vídeos que traremos aqui sobre mastering, obviamente, vamos falar muito sobre mixagem. E quando este curso acabar, eu não queria estar a adiantar muita coisa já, mas quando este curso acabar, o curso que vamos ter e que nos vamos focar vai ser de mixagem, efetivamente. Só que o mastering é uma coisa muito empolgante para mim, é uma coisa muito desafiante, muito física e por isso é que já estamos a trabalhar neste curso. Depois das especificações técnicas vamos ter então, ou vamos falar aqui um pouco e desmistificar aqui esta questão da masterização por stems. Porque a masterização por stems acaba por ser outro tipo de mastering, que se chama masterização por stems, e que não será usada neste curso, que basicamente seria mixarmos as camadas, ou masterizarmos as camadas todas separadas, ou pelo menos arrumadas em grupos de mixagem, que seria masterizares dentro do mesmo projeto o instrumental de uma maneira, as vozes de outra e os back vocals de outra. Ou, o que eu quero dizer com isto não é que seja mixado de maneira diferente, mas vão estar separados por grupos diferentes. Não vai estar a masterizar, digamos que uma faixa inteira, tudo junto, né? Todos os instrumentos misturados, mas sim estar a mixar três grupos diferentes de forma, ou masterizar três grupos diferentes de forma independente. E depois então no fim ouvires o todo junto. Isso realmente dá-te mais flexibilidade para ajustes de edição e acaba por ser um tipo de remix. Porque tu acabas por estar a mexer com a mixagem quase core, quase base de todo o projeto. A mixagem em si, não a masterização que melhora a mixagem, entendes? São coisas diferentes, pode ajudar, pode ser uma via. Às vezes pode haver a necessidade de trabalhar assim. Imagina, estás a masterizar um podcast, né? Estás a masterizar um podcast, tens os interlocutores, tens a música de fundo, tens as músicas de edição ou de, sei lá, de anúncios. Um exemplo. Podes fazer masterização nesse cenário assim, agora em música eu não acho muito viável e portanto não acho que seja recomendado para efeitos de mastering. Podes trabalhar assim, masterização por stems, mas vê a coisa como uma forma de mixar. A masterização de stems seria uma técnica de mixagem ou seria uma forma de mixar, porque a mixagem por stems acaba por cair na mesmice, né? A mixagem por stems está implícito no processo de pós-produção / produção enquanto estás a trabalhar, né? Já estás a mixar por stems porque estás a trabalhar as faixas por stems, portanto é um bocado ridículo. Então a masterização por stems acaba por ser uma técnica de mixagem, pode ter fins de mastering, mas não é recomendado para mastering. Nós não vamos trabalhar em momento algum masterização por stems neste curso. Próximo ponto muito importante a ter em consideração e que eu estou careca de falar aqui neste projeto é a monitorização. Portanto, monitores full range, muito importante, isto é, monitores largos com uma boa resposta de frequência entre os 30 Hz e os 20 kHz. Lá está, vai quase do ponto em que não ouvimos nada até quase ao ponto em que não ouvimos nada outra vez. Mais ou menos 3 decibéis para uma resposta plana. Agora, para uma monitorização full range vai ser um bocado puxado, é um pouco caro. O que nós estamos a falar aqui são condições ideais para já. Não quero dizer com isto que não vamos falar de outras soluções e até mesmo adaptadas aos home studios dos dias de hoje e aos estúdios de quarto do pessoal que nos acompanha, mas aquilo que nós estamos agora a focar aqui seria condições ideais, o realmente recomendado, digamos assim. Para além disso, a monitorização ou os monitores terão que ser far field e que permitem produzir largos níveis de pressão de áudio, que é neste caso o SPL, teria de ser superior a 100 decibéis, que é realmente um valor já bastante considerável. E também, para além disso, um subwoofer calibrado, porque o subwoofer vai-te dar a resposta dos graves. Se tiveres um subwoofer, se trabalhares, por exemplo, música eletrónica, música muito à base dos basses, nunca é demais teres um subwoofer bem calibrado para te compensar muitas vezes a falta de bass que os monitores possam ter nesse sentido. Agora, se tiveres uns monitores que já têm uns bons graves e tens uma sala altamente preparada para eles, aí a coisa depois pode não ser necessária, mas em situações ou numa situação, cenário ideal, um subwoofer calibrado vai-te ajudar muito de certeza. Depois da monitorização, vamos então falar dos Near Field Monitors, que são bons para mixagem, mas não são recomendados para mastering, e isto é o que o pessoal usa muito, é os Near Field, os mais acessíveis, e muitas vezes também os mais populares, se bem que podes tirar muito proveito deles, já vamos chegar lá. Eles têm normalmente uma fraca resposta nas frequências baixas. Tens o exemplo da série HS, que é os que eu tenho, se bem que do H5 para o H7 e do H7 para o H8 muda,
e todos eles não são para cenários propriamente ideais. Cada versão tem as suas potencialidades mediante o espaço em que os vais colocar, portanto. Mas é bom saberes isto, estudares um pouco sobre monitorização, sobre monitores, para saberes o que é melhor para ti. Mas essencialmente os Near Field, eles normalmente não são muito bons para mastering. Têm baixos níveis de SPL, ao contrário dos que falámos anteriormente. E também, ainda por falar em monitorização próxima, é claro que nunca vamos masterizar em momento algum com headphones. Se eventualmente eu usar headphones ao longo deste curso, é claro que vai ter de ser, é para efeitos de ilustração, com exemplos obviamente já estudados, porque não vai dar para estar a gravar aulas e a ouvir a masterização dos monitores enquanto gravo aquilo que estou a comentar com vocês, portanto será mais por uma questão de gestão de gravação aqui do meu lado, e só por causa disso é que eu vou usar os fones. No entanto, eu vou estar a usar sempre fones com os testes previamente feitos para ter a certeza daquilo que está a acontecer e que está bem feito, porque vai haver uma masterização sempre prévia dos exercícios e das aulas nos monitores, e depois então passamos para os fones para efeitos de ilustração. Mas agora, se queres levar este trabalho a sério, se queres masterizar de forma profissional, vais masterizar sempre com os teus monitores e com a acústica da tua sala, não com os headphones, porque ele vai-te dar sempre uma imagem stereo completamente errada, e a forma como sentes a música nos fones não é a mesma como sentes a música em torno de ti, certo? Quando ela está a sair de uns monitores, sei lá, de umas colunas, qualquer lado. É importante jogarmos aqui um pouco com a questão humana, e os fones são muito pouco humanos, passa a expressão, para masterização. Depois então, uma coisa muito importante, depois da escolha dos monitores, é o posicionamento deles e a tua posição como produtor no estúdio. E se vocês tiverem dúvidas em relação a toda esta questão dos monitores, construção do home studio, nós já temos aqui muitos conteúdos neste projeto sobre a construção do home studio, nomeadamente acústica, materiais, equipamentos, mindset, muita técnica sobre a criação de home studios e escolha de monitores. Portanto, já temos aqui muito conteúdo neste projeto sobre isso, nomeadamente um curso gratuito sobre home studios. É só consultarem esses vídeos e essas aulas para ficarem mais enquadrados nesta aula, digamos assim, relacionada com o hardware. E como estava a dizer, o posicionamento é evitar no centro da sala como posição do produtor, dá uma má resposta para as frequências baixas, neste caso para os basses. A posição correta é ligeiramente mais à frente, fazendo a aproximação aos monitores. Lá está, eu no curso de Home Studios falo muito sobre isto. Portanto, é só verem esses vídeos e vão ficar altamente inteirados. Portanto, terem mais detalhes sobre essa situação. Outra coisa, apontar os monitores não apenas para os ouvidos. Convém que eles sejam também a ser apontados para o local mais longe dos teus ouvidos, ou mais longe da sala. Neste caso, não apenas os ouvidos, mas para os locais, paredes mais longínquas da sala, lá mais ao fundo. Por isso é que salas retangulares são recomendadas por isso mesmo. Quando vais masterizar, o ideal é estar numa sala retangular e não estás no centro, estás um pouco mais à frente. Os monitores têm que estar também a apontar lá para trás, assim como postas aos ouvidos, e depois tem toda a questão, né, das reflexões, da difusão, da absorção, que é uma questão mais, lá está, direcionada para a construção de home studios, e mais uma vez remeto-vos para esses conteúdos. Para além disso, formar o triângulo equilátero, o clássico triângulo entre o produtor e os dois monitores, para teres uma melhor imagem de stereo. Se bem que não é um triângulo perfeito, porque a cabeça tem que estar um pouco mais atrás do ponto onde seria a cabeça, então não faz um triângulo perfeito, mas mesmo assim convém manter esse posicionamento. Por fim, os tweeters deverão estar ao nível dos olhos e dos ouvidos para manter uma melhor resposta de frequências altas, médios e agudos, essencialmente agudos até. Portanto, estes são os 4 pontos a ter em consideração no teu posicionamento de produtor no estúdio. Depois então temos a parte da acústica. E a acústica, portanto, mais uma vez, em cenários ideais, ou num cenário ideal, idealmente a sala, lá está, deverá ter 120 metros cúbicos por causa da resposta das frequências baixas. Quando o espaço é muito, muito pequeno, fica muito mais complicado tu propagares corretamente as frequências baixas, por isso é que se requerem situações ideais 120 metros cúbicos. Se não tiveres estas condições, não interessa, vamos avançar na mesma, porque a gente quer é masterizar e dá sempre para dar um jeito e ajustar os monitores à nossa sala. Evitar salas quadradas, eu sei que é muito difícil aquilo que eu vos estou a pedir, eu mesmo estou numa sala quadrada, portanto é complicado, a gente não tem a sorte de ainda poder construir um estúdio de raiz, se bem que isso é um projeto que a KV Music Beats tem já agora, também vos posso tentar, mas é
próximos 2, 3 anos já está sobre rodas, vamos construir um estúdio do zero, construir uma sala só de produção e gravação, ou melhor, uma sala de produção, estúdio de produção com sala para gravação. Eu estou sempre a falar em cenário ideal, pessoal, mas nós vamos sempre adaptar a nossa realidade ao contexto profissional e às necessidades, não se preocupem. Depois então, na acústica vamos também controlar a reverberação, que é o tratamento acústico, essencialmente esponjas, para não haver ecos, não haver reverbs, não haver, sei lá, essa chatice toda, caso não tenhas a sala bem tratada acusticamente. E claro, uma boa difusão. A difusão aqui tem a ver com o afastamento de frequências indesejadas para outros locais, tem a ver com os filtros de reflexão, aquelas placas de plástico ou de madeira que fazem a distribuição das frequências para outros locais, que inicialmente, frequências essas que inicialmente foram direcionadas para os teus ouvidos. Portanto, a ideia é limpar a sujidade que não é pretendida, e isso tu trabalhas tudo com a difusão. E mais uma vez, esta parte da acústica está muito detalhada nos nossos conteúdos sobre home studios. Por fim, evitar janelas. Obviamente, janela é vidro, vidro reflete. Nós não queremos reflexões, muito pelo contrário, procuramos muito mais absorções, e por isso é de evitar as janelas. Notas adicionais sobre monitorização. Já estamos a entrar na reta final, nos últimos 10 minutos. Portanto, a masterização profissional avalia a qualidade do som no melhor ambiente disponível, utilizando soluções acústicas e eletroacústicas de primeira linha. É aquilo que eu estava a dizer, tenho estado a falar em situações ou em cenários ideais. Neste curso, direcionaremos os conteúdos e técnicas para soluções home studio. É isso que também tenho estado a dizer até agora. Algumas das marcas mais famosas de monitores usadas para masterização profissional, estamos a falar de coisas muito caras, mas muito caras mesmo, coisas mesmo à séria, são os Bowers e o Wilkins, a série 800, ATC, a série profissional, PMC, a série Main Monitors, Focal, Hi-Fi Series e, não podia deixar de estar aqui nessa lista, Genelec, Professional Monitors, ou série de Professional Monitors. Estas são as marcas mais abundantes em estúdios de primeira linha. Mais notas adicionais, este tipo de equipamento pode ser extremamente caro, porém devemos esclarecer que podemos ter ou obter bons resultados usando outro tipo de monitores mais baratos. É aqui que entra aquilo que eu estou a dizer de adaptarmos a nossa realidade àquilo que se pretende. Existem outras séries mais económicas das mesmas e de outras marcas que podemos nos dar, ou que nos podem dar excelentes resultados a preços mais razoáveis. E é isso que também já vamos citar aqui. Embora, em geral, não seja recomendado o uso de monitores near field, campo próximo, para a masterização, muitos trabalhos são feitos usando apenas pequenos monitores ou até mesmo fones de ouvido, e o resultado pode ser muito bom. Portanto, mais uma vez eu disse que não vamos masterizar de fones, evitem os monitores near field, mas há obras sensacionais que já saíram de estúdios com este material. Portanto, não é por aí. Dá muito bem para chegar lá, não se preocupem. E é isso que eu vos quero mostrar ao longo deste vídeo e deste curso, que é possível, sim, nós temos um ótimo resultado com o material que temos. Esse sempre foi o core e a essência deste projeto, tu fazeres mais com menos, muitas vezes menos é mais, porque quando os recursos são mais limitados, tu investes mais tempo, mais primor, e o resultado é quase sempre muito melhor do que se começares, passa a expressão, com a papinha toda feita. É mais ou menos a dica aqui, o mindset aqui nesta nota. Nesses casos, precisamos usar ferramentas auxiliares, como analisadores ou medidores, e ter um bom conhecimento de como o nosso sistema soa naquela sala específica. Estou farto de falar isto, pessoal. Conhecer o vosso material, conhecer o vosso espaço e ajustar o vosso material ao vosso espaço para que consigam compensar o que não está correto. E depois também, através de ferramentas de análise e medidores ou analisadores, te dão valores de referência, e tu consegues fazer montes de ajustes e montes de coisas espetaculares no teu estúdio para teres uma sala que possa produzir áudio de qualidade profissional ou de alta qualidade. Basicamente é isso que eu pretendo mostrar-vos aqui neste curso. A questão aqui é saber qual é que é o melhor cenário para masterização e, o mais importante, conhecer as limitações do nosso equipamento quando tomamos decisões sobre som e sobre processamento. Mais uma vez, isto vai tudo de encontro com aquilo que eu tenho estado a dizer. Quando tu conheces o teu material, as tuas coisas, a tua acústica, o teu som, isso vai ser muito importante quando tens de tomar decisões. Decisões das mais variadas naturezas, não só técnicas como criativas, como logísticas a nível de estúdio, como de investimento. Muitas vezes isto pode envolver dinheiro, e tu conhecendo as coisas, estares por dentro de como é que a tua solução funciona, só te vai ajudar muito. E reforço, é possível sim tu teres boa qualidade. Eu já consegui fazer cenas muito fixe com recursos muito pequenos e muito baixos,
E portanto eu acho que o mastering é muito importante por isso, porque finaliza e dá-te a possibilidade então de tu dares aquele boost que falta na tua música para ficar mesmo ali no ponto. E sei lá, e lançar a cena com outra confiança. Enfim, ainda dentro das notas, alguns exemplos de boas marcas de monitores Near Field são, por exemplo, a série Yamaha, que eu já falei aqui que tem alguns problemas com as frequências baixas, mas lá está, estávamos a falar em cenários ideais. Ele tem uma ótima resposta de frequências baixas, aqui nesta sala pelo menos estou-me a dar muito bem com elas. Tens também a série Rocket, aquelas clássicas amarelas, Adam Audio e muitas outras. Tens muito boas marcas e modelos Near Field para trabalhares aí no teu processo de mastering, por isso super tranquilo. Por fim, pessoal, alguma dúvida relacionado com estes pontos que falámos aqui? Se foi o caso, fica à vontade para deixar em baixo nos comentários, que eu vou estar a esclarecer e com atenção a tudo o que o pessoal tiver a comentar aí. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem estado ligados, por terem assistido aqui a este episódio meio que piloto, a este aquecimento para o nosso curso de mastering, primeira aula. E já na próxima semana, dentro das próximas 2 semanas no máximo, vamos avançar já então para a segunda aula, que eu vos posso adiantar que já trata aqui umas outras questões bastante interessantes. Vamos começar a entrar essencialmente na edição, no processo de mastering passo a passo, onde vamos falar de ranges de frequências, todas as ranges que existem, portanto, para compreendermos onde é que vamos mexer exatamente. Sei lá, eu estou aqui a ver o manual em papel, né? Depois então aí também já vamos falar da equalização, Dynamics, temos aqui muita coisa, pessoal, para tratar. É só ficarem ligados. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Vamos estar cada vez a fomentar mais este tipo de assunto aqui no canal, através deste curso e outros vídeos complementares a este curso. Também estamos nas redes sociais, não posso deixar de dizer, Facebook, Instagram e Twitter, caso queiras conhecer melhor este projeto e aprender mais connosco. Inscreve-te no canal, caso tenhas chegado aqui pela primeira vez e, sei lá, de repente chegaste aqui por causa do título do vídeo e não és inscrito, inscreve-te, ativa o sino das notificações, estamos aí a partilhar conteúdo todas as semanas. E também estamos em www.kvmusicbeats.com, onde temos os nossos cursos de produção, marketing digital e todos os conteúdos, produtos, lançamentos, serviços, tudo aquilo que nós fazemos aí na internet para a comunidade e para artistas. Está por lá, pessoal, www.kvmusicbeats.com. Desculpem aqui a confusão, eu estou a arrumar aqui o roteiro porque entretanto desorganizei isto. As páginas ainda não estão numeradas. E é isso, pessoal, muito obrigado então mais uma vez, não quero estar a repetir, vou ficando por aqui, vamos fechar o vídeo. Quem falou contigo foi o Remédio, que te peço um grande abraço, estamos juntos até ao próximo aula, ao próximo vídeo e... Hala!